amigos, sextou. E eu tô de filtro de novo, né? Porque dormi com a máscara à prova d'água. Então eu devo estar tipo um panda, que o filtro tá aliviando, tá? Porque eu passo a mão assim no olho, então não pode, tá, gente? Pode coçar o olho, não. Dormi com a roupa que tava, que já tinha tomado banho, e assim foi. Vamos fazer o nosso devocional? Vamos fazer nossa sexta-feira, o nosso sextou com o nosso devocional do Café com Deus Pai. Então vamos lá. Café com Deus Pai, livro da edição 2023 do pastor Júnior Rochirola. Então vamos, hoje é dia 16 de fevereiro. Ó, 16 de fevereiro chegou, meteu 16 dias, tipo assim, em 2 horas. Vamos lá. É Cristo quem fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais uma semana, obrigada, Senhor, por mais uma manhã, por mais um despertar, por mais um momento na Tua Palavra, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa rocha, a nossa fortaleza, e o Senhor tem nos direcionado nos momentos difíceis, o Senhor tem nos dado sabedoria, e o Senhor tem nos enviado pessoas para nos fortalecerem através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, através desse devocional. Abençoa a nossa vida, nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, migos, vamos. Você já deve ter ouvido falar que pessoas negativas atraem situações ruins. Pessoas negativas se tornam imã para atrair coisas ruins. Não se trata aqui de superstição ou falar de energias em um viés místico. Nada disso. Além de palavras terem o poder de trazer materialidade a tudo que proferimos, elas também funcionam como uma espécie de bússola, indicando a direção na qual estamos seguindo. Dessa forma, assim como as palavras negativas conduzem a um destino incerto, que normalmente é muito frustrante, as palavras de fé e esperança conduzem a um caminho repleto de vitórias e conquistas no Senhor. A questão central do nosso tema hoje é que pessoas comuns tendem a ser pessimistas, ao passo que pessoas de fé têm uma visão otimista. Quem é você? Você é uma pessoa comum e conformada ou é alguém de fé e otimista? Pessoas de vida conformada tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. A exemplo de Josué e Caleb, em contraposição aos demais espias da Terra Prometida, Josué e Caleb foram as pessoas que observavam, que foram enviadas para olhar a terra que o Senhor prometeu para a nação, né? E eles não duvidaram. Homens de fé e coragem abandonam o modo pessimista. Peraí, vamos voltar aqui de novo. A exemplo de Josué e Caleb, em contraposição aos demais espias da Terra Prometida, homens de fé e coragem abandonam o modo pessimista e fatalista de viver. Eles entendem que viver com justificativas e reclamações não faz de ninguém um vitorioso. No máximo, gera uma pessoa medíocre, frustrada. E aí eu vou complementar. Reclamona, chata, baixo astral, que ninguém quer ter por perto. Com isso, não adianta culpar os outros ou terceirizar as responsabilidades que são nossas e entrar em desespero. É aquela coisa, né, amigos? Você tá num trabalho ruim, você tá num lugar que você não gosta de trabalhar, você não gosta do salário, você não gosta do trabalho, ou você não gosta do seu corpo, você não gosta de alguma coisa, mas você não faz nada pra mudar, entendeu? Eu sempre uso o corpo aqui como exemplo porque é uma coisa que fica muito em alta aqui nas redes sociais, né? Essa busca por essa perfeição do corpo. E não estamos falando de perfeição do corpo perfeito. Mas você tá insatisfeita com alguma coisa, faça uma atividade física. A sua saúde tá ruim, seu colesterol tá alto, mas você continua comendo errado, não vai mudar. Seu trabalho tá ruim, seu emprego tá ruim, procure outra coisa. Você precisa fazer, você precisa procurar alternativas para melhorar sob a perspectiva do Senhor. Senão, não muda. É preciso confiar no Senhor, pois somente nele seremos fortes, imbatíveis e vitoriosos. Não se conforme com a situação atual, mas atue como um homem e como uma mulher de Deus, que, independente de onde estiverem, serão instrumentos na mão do Senhor, cumprindo assim seu chamado com a certeza de que Cristo está conosco, fortalecendo e nos conduzindo. Então esse foi o nosso devocional do dia 16. Em Deus vivemos como se não houvesse amanhã. Devocional 47 de 365, a leitura Gênesis 7 e a palavra-chave imbatíveis ou vencedores. É tão gostoso quando o Senhor manda uma palavra de algo que está no meu coração ou de algo que eu conversei recentemente. Ontem eu estava, inclusive, conversando com uma querida, uma das minhas irmãs do coque, e ela veio
falar sobre o devocional de ontem pra mim, né? Porque o devocional, eu venho aqui dividir com vocês o meu devocional, os pensamentos, a palavra que o Senhor traz ao meu coração, mas vocês acabam sempre contribuindo comigo também. Então ela veio me mandar uma mensagem tão linda, tão assim confortadora, e a gente conversou. E aí eu fui perguntar uma coisa pra ela, né, de algo que deveria acontecer. E ela falou pra mim, isso não vai acontecer mais. E aí a gente começou a conversar ali, né? E em nenhum momento eu percebi uma voz frustrada, uma voz triste nela, nenhum momento. O que eu percebi dela foi, assim, uma confiança de tipo assim, eu queria, mas tá tudo bem. E eu lembro de ter falado assim pra ela, então, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Aquilo que a gente acha que a gente fica triste por não ter conseguido, depois lá na frente a gente descobre que o Senhor tirou, que o Senhor não nos deu, porque Ele tem infinitamente mais para nos dar. Infinitamente mais. É melhor, é maior. E essa é a diferença de quem vive pela fé e de quem não vive pela fé. Quem não vive pela fé, olha a situação atual, olha o que perdeu, olha o que não conseguiu, o que não conquistou, o que vai deixar de fazer e sofre por aquela situação. Quem vive pela fé, quem vive como um vencedor, como uma pessoa em que tudo pode daquele que o fortalece, ela enxerga de outra forma. Ela entende que ela perdeu. Pera que eu vou espirrar, amigas. Achim! Mais uma. Não. Ela entende que a situação atual, por pior que ela seja, ela ainda é pequena. Desculpa. Ela ainda é pequena se comparada àquilo que o Senhor tem para nos proporcionar. Porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. E essa é a grande diferença, né? Pessoas que não vivem pela fé, que não vivem vencedoras em Cristo, são pessoas que vivem baseadas nas suas circunstâncias, na sua situação, no agora, mas de uma forma estritamente mundana, humana, sem ser pelos olhos da fé. Nossa, tá dando um eco, peraí. Ai, tá ruim minha alergia, hein? Sem ser pelos olhos da fé, são pessoas que acabam se frustrando com mais facilidade. Dependendo da personalidade dessa pessoa, ela vai se tornar uma pessoa, além de negativa, ela vai ser uma pessoa amarga, ela vai ser uma pessoa ruim, difícil de se ter por perto, uma pessoa que não é agradável, uma pessoa que você não quer ter perto de você. Ninguém quer ter uma pessoa que só reclama. Muitas vezes conversando com algumas amigas, sabe, ao longo do tempo, quando eu era bem mais jovem, eu tinha sempre uma que reclamava muito da situação. Porque eu não gosto desse trabalho, porque eu tô muito infeliz, porque eu sou tratada mal, porque eu ganho muito pouco. E eu falava, tá, mas o que você tá fazendo pra mudar? Nada. Eu só queria que mudasse aqui. Tá, mas aí não vai mudar. Então, como é que você vai mudar a sua situação? Procure outro emprego. Procure outra coisa. Você ganha pouco? É mais fácil você conseguir um aumento salarial mudando de emprego do que esperando a sua promoção no trabalho. Mas você consegue enxergar além daquilo que você está vivendo ali naquele momento? E eu acho que essa é a grande diferença entre as pessoas que vivem como vencedores em Cristo e as pessoas que não vivem em Cristo, porque elas vivem como perdedores. Porque elas só conseguem enxergar a situação atual. Elas só conseguem enxergar o agora. Vou dar de novo um exemplo meu aqui. Eu acho que foi... Eu não me lembro agora se foi na época da pandemia, 2020. Eu não me lembro. 2021? Foi 2021. Isso. De 2020... De setembro de 2020... Não, agosto de 2020 a março, abril de 2021... como família, a gente viveu uma época muito difícil. Foi uma época, assim, de provação, né? Porque eu perdi o primeiro bebê, eu engravidei em julho, perdi o primeiro bebê em agosto, foi um aborto espontâneo bem longo. E foi assim, aconteceram várias outras coisas comigo, sabe? De nível pessoal mesmo, algumas coisas, assim, bem pesadas. E foi quando o Senhor começou a falar diretamente comigo. Em outubro viajei com uma amiga, foi super gostoso, engravidei de novo. Foi nessa época que eu tive, não lembro. Engravidei de novo,
Perdi de novo, tive uma discussão muito grande com alguém muito próximo e decidi que era o momento de colocar alguns limites. Em setembro, o Marcos teve a notícia de que a planta da empresa que ele trabalhava ia fechar, ia ser transferida para o México. Então a gente ficou com a vida assim meio suspenso. Nunca falei sobre isso aqui nem em nenhum lugar. E aí a gente começou a ficar assim, agora, como é que a gente vai fazer? A gente não sabe o que vai fazer, né? Então, assim, imagina, eu vim de 2 perdas gestacionais, e aí a gente ficou nessa instabilidade do trabalho do Marcos. Em janeiro a gente teve um problema com a autorização de trabalho, com o visto. E ainda estava tudo fechado por conta da pandemia, então a gente não podia viajar para o Brasil. E a gente ficou naquela, a empresa vai fechar, agora a gente teve esse probleminha aqui com o visto. Não foi um problema, foi um problema, né? Mas não foi nada de, estamos legais. Não é isso. A gente teve um problema com o visto, e aí a gente ficou naquele monte de e agora, e agora, e agora. E aí eu falei assim, poxa, eu não tenho o que fazer, eu não posso me desesperar. Eu só consigo pensar que o Senhor já fez o que ele tinha que fazer. Ele só vai deixar pra cumprir no tempo dele. E não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente gritar, espernear. É claro que a gente faz isso, né? Porque somos humanos, a gente também tem os nossos momentos de falta de fé, mas eles não podem superar a nossa certeza de que o Senhor vai fazer o melhor por nós e que nele nós somos mais do que vencedores. Então, toda essa situação que a gente ruim que a gente viveu ali por mais ou menos 6 meses, essa situação de insegurança, no fundo, o meu coração sempre, por mais que eu tivesse os meus momentos, às vezes, de amargura, de nossa, que droga, como é que vai ser, de pergunta, de dúvida, de medo, no fundo, eu sempre sabia que o Senhor estava cuidando da situação e que o melhor ia acontecer. Eu não sei explicar pra vocês como eu sinto essa certeza, mas eu apenas sinto essa certeza. Em abril, as coisas começaram a melhorar de novo. E o Senhor deu infinitamente mais do que aquilo que a gente tinha antes, do que aquilo que a gente teria se a gente não tivesse passado por essa situação difícil. Então, isso de olhar com olhos de fé e de ver que somos mais do que vencedores em Cristo, nos ajuda a encarar os momentos difíceis com uma perspectiva diferente, nos ajuda a encarar o que está acontecendo de ruim naquela hora com a expectativa de que algo muito bom vai acontecer depois. Se a gente não se enxerga dessa forma em Cristo, a gente não consegue olhar no futuro como um futuro bom, de promessas boas que o Senhor tem para nós. O Senhor fez muito mais para nós do que nós imaginávamos que Ele faria. Ele continua fazendo. E o que eu disse outro dia pra vocês aqui num dos devocionais, a frase do Ernest, acho que é Ernest, eu não sei falar isso em inglês, gente. Ernest Hemingway, que era: quem está com você nas trincheiras? Isso importa mais do que a própria guerra. Isso faz muito sentido, porque como esposa, como pescoço, como a mulher sábia que edifica o lar, eu sentia que a minha responsabilidade naquele momento era trazer esse lembrete pro Marcos: em Cristo somos mais do que vencedores. Vai ficar tudo bem. Calma, não precisa se desesperar, não precisa ter medo. Eu também tenho medo às vezes, mas eu creio que o Senhor fará o melhor. Ele sempre vai fazer o melhor para quem o ama. E isso é o que a gente volta ali na frase das trincheiras, né? Quem vai estar com você ali nas trincheiras, na tempestade. Eu usei tempestade no lugar de trincheiras para falar com vocês sobre isso. Porque se eu fosse aquela mulher que se desespera, que só murmura, que reclama e que fica ali do lado falando que vai dar tudo errado e que não vai dar certo e se desesperando e não sendo sábia, eu teria provavelmente enlouquecido o Marcos. E talvez eu teria colocado essa perspectiva de fracasso na situação na vida dele. E ele já estava nervoso bastante porque ele é o provedor. Então imagina a carga que ele tem como provedor. Então, a minha função era lembrá-lo de que em Cristo somos mais do que vencedores. E que estava ruim, mas que o Senhor faria algo muito maior e muito melhor. E o Senhor fez. E assim eu creio. Não por mim, não por ele, não por nós, porque não somos merecedores, mas pelo propósito do Senhor. Hoje eu creio no propósito do Senhor nas nossas vidas e que tudo aconteceu para que o propósito dele se cumprisse. E algumas vezes a gente vai precisar passar pelo fogo para sermos moldados, assim como a prata é forjada pelo fogo. A prata, o ouro, não lembro. Eu sou péssima nisso, né, amigas? Mas que a gente não perca a nossa esperança e que a gente não deixe de olhar para a situação com olhos de fé.
Que a gente não deixe olhar para a situação ruim com a sensação de que em Cristo somos mais do que vencedores. E se em Cristo somos mais do que vencedores, também somos vencedores daquela situação ruim que a gente está vivendo. Não seja aquela pessoa negativa, pessimista, que sempre reclama, que sempre vê o copo meio vazio. Seja aquela pessoa positiva, seja aquela pessoa grata. Aquela pessoa que, tipo, apesar de estar sofrendo e não conseguir ver o lado bom da coisa ruim que está acontecendo naquele momento, se enxerga como um vencedor imbatível na palavra de Cristo. É isso, meus amores, é isso. Acabei 5:07 hoje, pra me atrasar com calma, né? O devocional de ontem foi uma bênção, eu recebi algumas mensagens muito carinhosas de algumas miglis. Deixa eu tomar um cafezinho aqui pra molhar a boca. Recebi algumas mensagens muito carinhosas ontem de algumas miglis falando sobre como a palavra tinha falado ao coração delas, como o Senhor tinha, sabe, trazido alguns lembretes ao coração delas e estavam ajudando elas a desconstruírem aquilo, né, que elas construíram ao longo de uma vida toda, de um Deus mau, de um Deus que manipula seus filhos, para um Deus de amor, porém justo. Mas não foi só isso, né, eu também fui ministrada, veja só. Eu vim aqui, fiz o devocional, dividi meu devocional com vocês, dividi as minhas angústias com vocês, meus pensamentos com vocês, em relação a como eu enxergo Deus, e eu fui ministrada pelo Senhor através de uma das minhas miglis, que me mandou uma mensagem, e foi muito importante. São mensagens que vão ficando armazenadas no meu coração e na minha cabeça, e que toda vez que algum pensamento negativo com relação a isso vem, automaticamente aquela crença positiva que eu ouvi um dia de alguém, ela se sobressai e me diz: não, tá errado esse jeito ruim que você tá pensando. Isso é terapia, né, gente? Eu não sei o nome, né? Mas dentro da terapia cognitivo-comportamental, não sou psicóloga, tá? Mas eu faço terapia há muitos anos com paciente. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende os nossos pensamentos, que eles não são fatos, e a gente busca a origem deles e a gente responde a esses pensamentos negativos de forma positiva. Então, o devocional de ontem foi pra vocês também, mas foi muito pra mim. E essa troca aqui é muito boa. E eu sou muito... Ei! E eu sou muito grata ao Senhor por ter essa troca. Às vezes eu penso em desistir. Ontem eu até falei com uma dessas miglis que... Falei assim, ontem de manhã eu pensei, olha, eu não vou continuar fazendo o devocional, não. Eu vou fazer... até dar dia 22 de fevereiro, que é quando completa um mês do primeiro devocional, e depois eu vou parar, porque aí cada uma já sabe como fazer o devocional, cada uma toca o seu barco. E aí ela me disse assim, falando isso, eu tenho áudio pra escutar dela, tô atrasada. Não para seu devocional, não, seu devocional é uma bênção, só continua, as pessoas precisam ouvir mais sobre o Senhor, elas precisam ouvir de Deus. E é uma pessoa que já conhece o Senhor há tanto tempo, uma pessoa que sabe muito mais do que eu, que lê a Bíblia muito mais, que tem um relacionamento, eu olhando de fora, creio que tem um relacionamento tão mais perto do Senhor, e de certa forma, saber que às vezes o meu devocional também ajuda essa pessoa. Aí eu me lembro daquilo que eu falei outro dia pra vocês aqui. No reino do Senhor, no reino de Deus, não importa o quanto você saiba, não importa o seu nível de escolaridade, o seu nível de conhecimento da Bíblia. Porque não é você que fala, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que fala, ele só te usa. Você não precisa saber nada, você é usada por ele. E que o Espírito Santo continue me usando e usando a vida de vocês. Que vocês continuem proclamando as boas novas por aí, né? Eu faço aqui a minha parte do devocional e vocês fazem a parte de vocês aí. Vocês podem compartilhar o devocional, vocês podem... compartilhar uma palavra amiga, vocês podem começar a fazer o devocional com uma amiga, vocês podem começar a falar sobre Jesus através das atitudes, não necessariamente pegando a Bíblia e indo lá no meio da praça pregar, né? Quem é de Campinas lembra. Mas que vocês anunciem as boas novas, que o Senhor está voltando. E é muito bom ter o Senhor por perto, ainda que Ele não esteja aqui, de fato, mas enquanto Ele não vem, porque é isso que nos ajuda a vencer as batalhas que nos serão impostas até lá. Sejam as batalhas profissionais ou pessoais ou espirituais. É isso, miglis. Sextou. Vou trocar de roupa agora, levar os meninos na escola, que eu quero descansar depois. Descansar na academia.
Convido vocês que chegaram até o final desse devocional, que vocês assistam o devocional de ontem, do dia 15 de fevereiro. Porque foi um devocional muito especial pra mim. E talvez vocês precisem ver esse devocional, ouvir esse devocional, tá? Se você não tem paciência de ver aqui no Instagram, porque não dá pra pôr no velocidade 2 e vocês estão com pressa, porque não dá pra bloquear o celular e continuar ouvindo, os devocionais, eles estão no canal do YouTube. Então, eu coloco todos os devocionais, diariamente eu coloco os devocionais lá no YouTube. E aí, lá no YouTube, vocês conseguem aumentar a velocidade da fala, né, que eu tô falando. Vocês conseguem pausar pra retomar depois, vocês conseguem voltar, vocês conseguem passar pra frente. Então, assim, é muito mais fácil por lá. Então, convido vocês a verem o devocional de ontem lá, que vai ficar mais fácil do que ver por aqui. Se você não tem o link, então tá, o link, eu vou explicar pra vocês e vou pôr nos stories também. O link para o devocional do YouTube eu envio diariamente. Quando eu termino o devocional aqui, eu envio o link do YouTube lá no nosso canal Devocional com as Miglis. Ai, Bruna, que canal que é esse? Quando vocês entram ali no meu Instagram, tem um linkzinho lá, canal, que é do canal Devocional com as Miglis. É um grupinho pequeno, onde só eu consigo falar com vocês, mas a única coisa que eu falo ali é... Noah! A única coisa que eu coloco ali é o link do YouTube. Eu não falo nada sobre imagem, nada sobre estilo, é só o link do devocional para que vocês consigam assistir o devocional dessa forma mais acelerada, tá bom? Mas eu vou deixar isso tudo nos stories. Fiquem à vontade para entrar, para sair. Eu não estou preocupada com números de membros lá. O que eu estou preocupada é que as pessoas que têm interesse em ouvir o devocional consigam receber o devocional, tá bom? Um beijo para vocês e bom dia, Miglis!